pessoal, boa noite. Então vamos iniciando o nosso estudo de hoje. Hoje, para a gente falar sobre o método kardeciano e sobre a existência dos espíritos, eu gostaria, então vamos iniciar o nosso estudo com uma prece, então elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, hoje para falarmos sobre a questão do método kardeciano, que o nosso estudo transcorra num tema de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, nós vamos falar então sobre o método kardeciano, né? O método kardeciano, e vamos falar sobre a existência dos espíritos. Na verdade, a gente está iniciando hoje uma outra linha, né? Porque a gente vai começar a estudar a partir das segundas-feiras agora temas relacionados ao livro dos médiuns. Então lá no livro dos médiuns, no seu início, lá no seu capítulo inicial, nós temos a primeira parte do livro dos médiuns, noções preliminares. Kardec aborda 4 grandes capítulos e basicamente é desses 4 grandes capítulos que nós vamos fazer uma apresentação básica aqui. Fazer uma visão geral desses 4 capítulos. É claro que os 4 capítulos têm uma quantidade imensa de conteúdos, de conhecimento, que nós vamos fazer aqui, na verdade, um resumo das ideias centrais do codificador, né, de Kardec. Mas nós vamos apresentar esses 4 para a gente ver se a gente consegue, no menor tempo possível, abordar dar uma visão geral do livro dos médiuns. Então veja, no estudo de hoje, nós vamos falar sobre as noções preliminares. Então nós vamos falar sobre a existência dos espíritos, nós vamos falar sobre o maravilhoso e o sobrenatural, falaremos sobre o método kardeciano e sobre os sistemas, tá certo? Então nós vamos abordar nessa nossa conversa, nós vamos falar sobre a espíritos, né? Sobre a concepção que Kardec faz sobre a existência dos espíritos. Nós vamos falar sobre um outro tópico que é sobre o maravilhoso e o sobrenatural, que Kardec aborda nas noções preliminares do livro dos médiuns. Ainda nessas noções preliminares, nós vamos abordar a questão do método, kardeciano, e nós vamos falar sobre a ideia de sistemas. Vamos abordar a questão dos sistemas, ok? Então vamos iniciar. Quando normalmente a gente fala sobre a existência dos espíritos, Kardec então inicia o tema: há espíritos? Existem os espíritos? Claro que quando você faz essa pergunta, ou quando as pessoas começam a analisar essa questão, Kardec, ou qualquer outra pessoa, parte do pressuposto que existe vida após a morte. Ou seja, um princípio em nós que pensa, um princípio em nós que sente, um princípio em nós que é inteligente, que raciocina, que guarda memória, esse sobrevive após a morte. O nosso corpo físico baixa a sepultura e o nosso princípio de personalidade, o nosso princípio de sentimentos, o nosso princípio que nos define enquanto essência, esse permanece vivo. É disso que nós estamos falando quando destacamos o espírito. É claro que, dependendo das suas concepções, das suas crenças, a partir daí vão existindo outras considerações. Então há pessoas que, por exemplo, acreditam que quando você desencarna, então você pode ter a concepção de alguém que fica mal, que fica meio zumbi, que gosta de assombrar as outras pessoas, enfim.
você pode ter que fica super poderoso, que fica podendo fazer coisas extravagantes, com poderes sobrenaturais. Então aí você pode ter as outras concepções. Mas em linhas gerais, quando se fala na existência dos espíritos, se está falando num princípio do ser que, quando vivo e desencarna, se mantém após a morte. Tá certo? É desse princípio que nós estamos falando. O resto, nós vamos observar que parte do maravilhoso e do sobrenatural. Nós temos essa tendência ao maravilhoso, ao sobrenatural. Porque nós deixamos muitas vezes, nós esperamos acreditar de que existe algo maravilhoso, sobrenatural, acima das coisas. É como se nós esperássemos de Deus algo, como Deus é muito grande, a gente não consegue enxergar no mundo algo maravilhoso, né? A gente não consegue enxergar nas leis naturais ou no funcionamento natural do mundo algo fantástico, algo perfeito. Então a gente fica esperando algo que esteja além do normal, além do comum, né? Então a gente fica esperando, e isso é muito próprio da falta, muitas das vezes, de uma racionalidade, de uma falta de senso lógico. Então a gente se deixa levar pelo aspecto maravilhoso, pelo aspecto sobrenatural. E tudo isso é próprio daqueles que não estrutura ainda uma linha lógica de pensamento, que não tem o seu pensamento totalmente estruturado nas relações de causa e efeito. Prestam atenção na superfície e não na profundidade das coisas. Jesus, Moisés e grandes nomes da religião trouxeram grandes contribuições, trouxeram grandes fenômenos que não estava além da compreensão das pessoas, e essa falta de compreensão das pessoas fez com que as pessoas os classificasse como sobrenatural, como além, como acima de qualquer coisa, né? E como maravilhoso, né? Então Jesus não foi compreendido, Moisés não foi compreendido. Então quando a gente pergunta sobre Moisés, as pessoas dizem assim, aquele que abriu o mar. Não, Moisés não foi aquele que abriu o mar, ele trouxe uma série de contribuições. A única coisa que ele não fez foi abrir o mar. O fenômeno de abrir o mar é um fenômeno natural, que em outra oportunidade a gente pode discutir, né? O fenômeno da maré, o fenômeno, algumas pessoas discutem que pode ter sido um tsunami, outros um fenômeno de maré mesmo. Ou seja, a gente fica esperando algo sobrenatural. Quando Jesus dizia, quando Jesus curou Lázaro, né? E Lázaro não estava morto, Lázaro estava passando por um processo de catalepsia, né? Então Jesus dizia lá, Lázaro. Então Jesus tinha um conhecimento grande, tinha uma percepção grande do fenômeno. Então ele diz assim, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E utilizou, fez uma energia, deu passe lá no energia anímica, transferiu energia anímica necessária para o retorno à vida, para o retorno à vinculação do espírito ao corpo físico de Lázaro, e ele voltou a acordar, né? E aí as pessoas entenderam que ele ressuscitou, que ele voltou da morte, né? Tentando acreditar, atribuir a algo que não se sabe, ao maravilhoso, ao sobrenatural, ao milagroso. Então, na verdade, o que Kardec diz é que existe uma tendência natural das pessoas de, quando eu não sei, quando me falta conhecimento, eu olho para os fenômenos e tendo a classificá-lo como sobrenatural, como maravilhoso, como milagroso. Então, a existência dos espíritos após a morte é uma concepção, é uma tendência que a gente tem, mas como a gente não sabe explicar essa tendência, essa crença natural que a gente possui, a gente tende a estabelecer um sobrenatural, uma explicação sobrenatural, uma explicação maravilhosa sobre a questão da existência dos espíritos. Mas por que a gente, no fundo, sabe que o espírito
não morre, sabe que o espírito é imortal. Por que no fundo, de gerações em gerações, desde as mais primitivas até hoje, o ser humano sabe lá no seu íntimo de que não existe a morte de fato? Resiste à morte, se espanta diante do fenômeno da morte. Porque na verdade nós somos criaturas divinas. Então quando Deus nos faz, Ele marca a criatura com o seu amor. Então, nós trazemos em nós a intuição da existência de Deus. Nós trazemos em nós a intuição da imortalidade da alma. Então, as leis divinas estão escritas na nossa consciência, né? Desde o momento do processo de criação. Então, desde o momento da criação, nós trazemos em nós a existência de Deus, a existência da imortalidade da alma. Isso sempre foi, mas de uma forma intuitiva. Como a nossa inteligência no início do processo evolutivo é muito limitada, nós temos dificuldade de entender, de racionalizar a nossa intuição. Então a gente tem um sentimento natural de que aquilo existe, a gente tem um sentimento natural daquela crença, mas nem sempre a gente consegue entender com detalhes, com razão, com lógica esse processo. E quando a gente faz isso, no desenvolvimento da nossa inteligência, a gente tem necessidade, né? A inteligência então tenta racionalizar, né? Raciocinar sobre a intuição. Então nós trazemos a intuição da existência dos espíritos, nós trazemos a intuição da existência de Deus, mas nós temos dificuldade de um processo evolutivo, quando a inteligência está no processo inicial de evolução, a gente tem dificuldade de raciocinar essa intuição, de fazer com que essa intuição fique clara, com detalhes, né? E aí o que a gente faz? O ser humano, ele procura, no início do seu processo, quando é difícil utilizar a imaginação, o raciocínio, a lógica, nós criamos símbolos. Nós simbolizamos as coisas. Então, por exemplo, antes da gente pensar matematicamente e fazer cálculos e fazer raciocínios lógicos da matemática, a gente precisa organizar o pensamento para mais tarde, quando a inteligência estiver mais desenvolvida, a gente consiga fazer cálculos mentais. Mas no início a gente precisa fazer representações dos números, né? Então muitas vezes a contagem representa o dedo, então a gente conta nos dedos, a gente faz tracinhos, a gente usa ábacos, né? Para que a gente possa, então olha, eu tenho uma coisa, duas coisas, eu tenho mais outras duas coisas, então quantas eu tenho no final? Uma, duas, três, quatro. Onde isso são representações de uma quantidade. Então eu conto e represento por um pauzinho aquela coisa. E aquela coisa é muito mais do que um pauzinho, mas foi uma representação que eu criei para começar a organizar o meu pensamento. Então, ou seja, perceba que o pensamento, muitas das vezes, ele se organiza no processo inicial, na tentativa de racionalizar mecanismos de intuição, o símbolo. Então a simbologia, ela é um exercício, a mitologia, o mito, são mecanismos, são instrumentos que o indivíduo se utiliza para poder racionalizar, né, com o grau de inteligência que tem, aspectos da sua intuição. Tá certo? Então perceba que essa simbologia, se a inteligência é muito limitada, o símbolo, ele é muito grosseiro, ele representa muito pouco aquilo que deveria representar. Porque a inteligência percebe poucos detalhes daquilo que a intuição determina. Então, por exemplo, o conceito de Deus, por exemplo. A intuição da existência de Deus existe. Mas como é que eu racionalizo isso? Eu começo a atribuir simbologias. Eu não sei dizer o que é Deus, porque a minha inteligência não consegue fazer isso. Então eu estabeleço Deus é muito grande, Deus ele é
Ele é infinito na sua perfeição. Deus é muito poderoso. E o poderoso é uma coisa muito grande. E o que é muito grande? O sol, a lua. E aí, a lua não é Deus, mas ela é grande. Ela toma espaço. Eu posso sair daqui de Guará e ir para Lorena. Eu posso andar. E eu continuo vendo a lua. Eu posso me afastar o tempo todo e continuo vendo a lua. Por quê? Porque a lua é muito grande. O sol é muito grande. Então eu começo, Deus é bom, Deus nos sustenta, eu tenho essa intuição. Mas o que nos sustenta? É o rio. Então o rio passa a ser uma representação de Deus. Mas é claro que essa representação é uma representação muito simples, muito trivial, porque Deus é muito mais do que isso, né? Mas é como eu consigo racionalizar a minha intuição, simbolizando as coisas. E quanto menos inteligente eu sou, mais grosseiro e menos representativo é o meu símbolo. À medida que eu vou me tornando mais inteligente, eu vou utilizando simbologias muito mais eficientes para representar aquilo que eu quero que vai ser representado. O representado fica mais detalhado, melhor representado no símbolo à medida que a inteligência se desenvolve. Está claro isso? Quer dizer, é uma forma da gente estabelecer isso. Então, ou seja, há espíritos. Existe uma questão natural do ser humano de que existe vida após a morte. Existe uma questão natural da gente se espantar com a morte, porque a morte não é algo contra esse processo intuitivo, é contra-sensitivo. É muito comum a gente dizer assim, poxa, fulano morreu, mas como morreu? Eu estava conversando com ele ontem. Sim, mas morreu hoje, de manhã. Sim, mas ele estava bem ontem, que não sei o que e tal. Ou seja, a gente tem uma dificuldade de aceitar um processo, porque intuitivamente a morte é algo contra-senso, é contra o senso natural da intuição que nós trazemos enquanto identidade nossa. A nossa identidade, a nossa essência sabe que a morte não existe, porque nós trazemos a intuição da imortalidade. Entretanto, nós temos dificuldade de entender esse processo. Então nós criamos muitas vezes representações e mitos. Então quando as pessoas dizem assim, quando a gente morre, o que acontece? A gente diz, olha, a gente começa então a criar representações do que existem lá. E quando a gente começa a criar representações do que é esse espírito e tudo mais, a gente, como a gente não entende, como a inteligência é limitada, a gente cria símbolos, mitos, que num determinado nível de inteligência descaracteriza aquilo que a gente quer representar. Deixa eu tentar dar um exemplo rapidinho, eu não quero me perder muito tempo nisso, mas a gente precisa entender bem isso. Veja, se alguém fala assim para mim, assim, olha, eu estou conversando com essa pessoa, estou falando de um livro, e essa pessoa me fala assim, puxa, eu gostaria de ler esse livro. E eu digo assim, olha, eu vou te trazer o livro. Puxa, mas a minha cabeça, ela não é muito boa, eu esqueço, eu tenho uma memória ruim, eu não posso esquecer de trazer o livro para você. Então, para não esquecer o livro, eu utilizo um método. Para eu não esquecer das coisas, eu uso um método. Eu vou escolher, por exemplo, um símbolo que represente o livro que eu tenho de trazer. E qual vai ser o símbolo? Por exemplo, eu amarro um barbante no meu dedo. Perceba o quê? Que se eu olho para o dedo e vejo aquele barbante e entendo que aquele barbante é o livro que eu tenho que entregar, ok, ele consegue me dar exatamente a noção do que eu tenho que trazer para a pessoa. Agora, se quando eu acordar amanhã cedo, a hora que eu me levantar, eu olhar para o dedo e ficar pensando, que raios é esse barbante? Né? Que raios esse barbante faz amarrado no meu dedo? Quer dizer, se eu não consigo, se aquilo não conseguir me remeter à lembrança do livro, então esse símbolo não serviu para absolutamente nada. E é capaz que não sirva para absolutamente nada, porque ele se lembra de muito pouco, ele é pouco representativo do livro. Então, quando eu crio a letra, quando eu crio a palavra, as palavras, lembrar-me de levar o livro, e anoto numa agenda, anoto no celular, que desperta num determinado horário, para eu não esquecer do livro, aquela coisa toda, eu vou criando simbologias mais
aperfeiçoadas da coisa que representa melhor aquilo que eu não devo esquecer, né? Que me ajuda a entender determinado processo. Então o símbolo é muito mais ajustado à realidade do que um símbolo menor que descaracteriza o significado inicial daquilo que eu queria representar. Então a mesma coisa acontece aqui. Kardec está dizendo o quê? Kardec está dizendo que há espíritos, existem os espíritos. Kardec, o espírita, acredita na existência dos espíritos, mas não é qualquer espírito que existe. O que existe é essa nossa essência que sobrevive à morte física. A nossa essência, ela sobrevive. E nós trazemos isso, cada um de nós trazemos em nós essa intuição de que isso realmente ocorre. Daí a crença natural da existência dos espíritos, de uma forma generalizada nas religiões. Mas há quem seja materialista e não acredite. Há quem não acredite em Deus, seja ateu. Mas aí, como Herculano Pires nos ensina, isso é um processo artificial. Enquanto a crença em Deus e a crença na imortalidade é um processo natural, e é um processo natural por quê? Porque nós nascemos assim, o ser humano nasce assim, é natural da raça humana, desde os tempos imemoriais até atualmente. Existe essa tendência de acreditar em Deus, de acreditar na imortalidade da alma. Os processos de descrença são coisas mais modernas. Então veja, a crença em Deus e a crença na imortalidade da alma não é uma criação sociocultural que vale para determinados países, que vale para determinado grupo social e não vale para outros. Não, é natural do ser humano. Ele é um processo que é próprio do ser humano, marcado pela nossa essência espiritual, por processos de intuição. Entretanto, o filósofo Immanuel Kant, por exemplo, ele destacava isso, que a maior prova da existência de Deus era de que a própria intuição que nós trazemos de Deus. Nós trazemos a intuição da existência de Deus desde tempos imemoriais da raça humana. E o mesmo ocorre com a questão da imortalidade do ser, né? A existência, a crença da existência dos espíritos. Agora, perceba claramente o seguinte: a inteligência para descrever essa sensação, essa intuição que eu trago, ela ao longo dos tempos vai sofrendo dificuldades. E aí sim, ela vai... os símbolos que eu construo para representar o que eu estou sentindo, o que eu trago como processo intuitivo, ele varia de pessoa para pessoa, de raça, de época em época, de questões, de grupos socioculturais diferentes, porque os níveis de inteligência em tempos diferentes são variáveis. Né? Então, se a minha inteligência é restrita, a minha representação é uma. Se a minha inteligência é maior, a minha capacidade de representação é outra. E o que acontece com o ateísmo? E o que acontece com o materialismo? A ideia de que morreu, acabou. É a de que o ser humano, quando ele olha essas representações, num nível em que o raciocínio, em que a lógica está mais elevada, quando ele olha para as representações, ele duvida das representações. Então perceba que o raciocínio é mais avançado sobre representações que representam mal o representado, levam o indivíduo a descrer. E cria-se então um processo artificial, que é o ateísmo, que é a descrença na existência da vida após a morte. Agora, quando esse indivíduo ele não olha, ele consegue separar a simbologia, fazer críticas na simbologia e buscar o significado da coisa, mesmo sabendo das limitações que os símbolos oferecem, então esse indivíduo evolui. E foi exatamente o que Kardec fez. Kardec percebeu o quê? Que a crença na existência dos espíritos sempre existiu, é um fenômeno natural, portanto, deveria de fato existir os espíritos, porque ele é natural, é próprio
de um processo intuitivo que marca a relação da criatura com o Criador. Entretanto, quando a inteligência não é completamente desenvolvida, as pessoas tendem a não entender isso e descrever o que não entende através de símbolos maravilhosos, através de símbolos sobrenaturais. Vou fazer mais uma parte aqui para a gente entender esse exemplo, para ficar bem mais claro isso. Peguemos, por exemplo, a passagem em que Saulo de Tarso se converte a Paulo de Tarso. A gente vê que Saulo era um doutor da lei e era um perseguidor de cristãos, porque ele era um doutor da lei, ele era um fariseu. Ele representava a crença nas leis judaicas, e ele entendia que Jesus, por exemplo, na concepção das leis judaicas, descumpria, ou desfalava, ou colocava em xeque, ou desensinava os ensinos, os conhecimentos trazidos por Moisés. E é por isso que o sinédrio, da qual Saulo fazia parte, queria perseguir Jesus e perseguir os cristãos. Quando Jesus desencarna, ele volta ao mundo dos espíritos, os cristãos que continuam defendendo Jesus, eles passam a ser perseguidos. Saulo, então, ele marca essa perseguição, e muito mais fortemente quando a sua amada Abigail se converte ao cristianismo e numa perseguição ela é morta. Então ele entende que Abigail foi vítima de uma ilusão feita pelos magos, pelos feiticeiros cristãos, e por isso levou a moça à morte. Então ele vai a Damasco no sentido de matar, perseguir cristãos. Então ele vai. No caminho que o leva até lá, ele começa a raciocinar, ele começa a pensar, ele começa a ler sobre Jesus. E num determinado momento, um pensamento, está lá descrito, um pensamento lhe passa à mente, né, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele passa então a ver Jesus, e quando ele vê Jesus, ele se ajoelha. E quando ele se ajoelha, na entrada de Damasco, ele se ajoelha e fica cego. E aí Jesus, que apareceu a ele, diz assim: vá aos meus, procure Ananias, que ele vai te curar, que vai lhe restituir a visão. E ele procura Ananias, ele procura os apóstolos, os discípulos de Jesus, e aí eles restituem a visão de Saulo, e Saulo deixa de ser Saulo, então ele passa a ser Paulo, porque agora ele é um cristão, ele está renovado, ele está reformulado. Então é claro que essa história está cheia de símbolos, ela está cheia de mitologia. O que de fato tem nessa história? Tem que provavelmente Paulo não ficou cego fisicamente, provavelmente Paulo não chegou a necessariamente ver a Jesus numa vidência espiritual. Poderia ter visto, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Provavelmente Paulo, quando entrou em contato porque antigamente ele tinha um contato com Jesus a partir do que diziam de Jesus para ele. Ele tinha um contato com o cristianismo, o que os pares dele diziam do cristianismo. Ele fazia uma visão negativa, uma simbologia negativa das perspectivas do Cristo. Quando ele vai e lê aqueles ensinamentos, quando ele para analisar de fato o cristianismo, e não se deixar levar pelo que disseram a ele, mas de fato pelo que ele entendeu, ele vê a Cristo. Mas não ver de fato, de ver com os olhos. Ele vê do ponto de vista de entender, de compreender, de raciocinar, de ser perceptível pela sua inteligência. E quando ele se depara com isso, ele percebe o quanto de conhecimento ainda ele precisa ter. E, portanto, mostrando que o conhecimento que ele tem, que ele recebeu ao longo da vida, que ele deu o título de doutor, era pequeno, era fraco, o tornava cego. Era aquele indivíduo cego que vê. O Saramago, que escreveu aquele livro, o Ensaio da Cegueira, por exemplo, ele fala disso, ele fala
do cego, daqueles que enxergam, que têm olhos, mas que não veem, que não são cegos, mas que têm olhos, que enxergam, mas são cegos. Aquelas pessoas que têm olhos, mas não veem. Né? Jesus mais tarde vai dizer, num determinado momento, vai dizer isso: quem tiver olhos de ver, que veja, e ouvidos de ouvir, que ouça. Né? Como assim olhos de ver, que veja? Olhos não são de ver? Sim, não é o olho físico, mas a capacidade de entender aquilo que os olhos veem, a capacidade de entender aquilo que os ouvidos ouvem. Então, o raciocínio, a inteligência, a capacidade de entender a sua intuição e perceber que Jesus fala dessas questões, da sua essência, daquela questão toda. Então, ou seja, o que Kardec percebe então? Kardec percebe que existe a crença na existência dos espíritos. Entretanto, o que existe é uma mistura em torno dessa intuição, da crença da existência dos espíritos, de muito má compreensão disso, fazendo uma ideia do maravilhoso e do sobrenatural. Então todos nós conhecemos histórias maravilhosas e sobrenaturais dos espíritos, que quando chega a meia-noite os espíritos ganham um poder sobrenatural. Que o cemitério, os espíritos podem acordar da sepultura e se comportar como se fossem zumbis e aquela coisa toda e tal. Ou seja, e a morte também ganha um lado tenebroso, um lado negativo e tal. Coisas das histórias, dos mitos, dos contos maravilhosos, dos contos sobrenaturais, que normalmente tem algum fundo de verdade, mas que foi mal compreendido nisso. Então quando diz, olha, Moisés abriu o mar, de fato algo ali aconteceu, mas não exatamente como foi descrito. Jesus ressuscitou o morto. De fato, um homem que parecia estar morto, Jesus resolveu o seu problema, o reativou, o trouxe de novo às práticas normais de vida. Mas de fato ele estava morto? Não foi uma má compreensão do processo? Então, ou seja, há muito de maravilhoso e de sobrenatural sobre essa questão dos espíritos, sobre a existência dos espíritos. E aí Kardec, então, ele inicia o livro dos médiuns falando disso, dizendo que a questão fundamental do espiritismo é chamar a atenção para a existência do espírito, que é um conceito natural, que é um conceito comum, porque é intuitivo do ser humano, que marca a sua relação com Deus. Então nós trazemos essa crença divina para nós, mas que por conta do desenvolvimento da inteligência pequeno ainda, nós criamos muito do maravilhoso e do sobrenatural. Então como é que Kardec separa o maravilhoso, o sobrenatural, da verdade do conceito sobre a existência dos espíritos? Então, Kardec, os espíritas acreditam na existência dos espíritos? Sim, mas não em qualquer definição. Não é qualquer espírito que existe na concepção kardeciana. Nós acreditamos nos espíritos. Que espírito que existe? É essa concepção maravilhosa e sobrenatural que as pessoas dão? Não. Ela é um conceito natural de existência de Deus. E para isso é preciso tirar essa má representação, esses detalhes simbólicos das experiências que as pessoas têm com a relação da intuição, para chegar no âmago da definição de espírito. Então, que tipo de espíritos de fato existem? Porque existem algumas definições de espírito, alguns conceitos de espírito que é sobrenatural, que é maravilhoso, que efetivamente não existe. Então, como é que Kardec chega ao conceito de espírito que a doutrina espírita ensina e que define a crença espírita na existência dos espíritos? Então, ele vai definir um método para poder separar o joio do trigo, separar as verdades dos mitos, das representações falsas em torno da existência dos espíritos e das características desses espíritos. Então ele cria um método para entender esse processo. E aí o que ele faz? Ele percebe que não existe, que o método não é trivial, que o método não é
simples de se desenvolver. Ele precisa... a ciência não dá conta, não tem todos os critérios para fazer... A ciência é fantástica? É fantástica. Mas a ciência tem as suas limitações. Assim, né? Então você pega, por exemplo, um arquiteto, por exemplo, que vai fazer o projeto de uma casa, por exemplo. E aí, como é que um arquiteto descreveria esse local? O arquiteto vai se preocupar com a textura da parede, vai se preocupar com a cor. Não sou arquiteto, estou aqui, né? Mas fazendo aqui uma imaginação de possibilidades. Então você pega o arquiteto, vai se preocupar com a textura da parede, ele vai se preocupar com a cor da parede, ele vai se preocupar em descrever o teto, se é de madeira, se é de cimento, como é que é o rodapé, se o piso é desse jeito ou se não é, como é que são as características das esquadrias que estabelecem a porta, a janela, enfim, esses são detalhes. Se você perguntar para um físico, para um cientista, por exemplo, como é que você representa, então, a descrição dessa sala para um arquiteto tem detalhes que, se você perguntar para um físico vai dizer assim, olha, você quer uma representação dessa sala? Representa, olha, essa sala aqui tem uma altura, ela tem aqui uma largura e ela tem aqui um comprimento, tá certo? E nós temos aqui a sala e eu sou capaz de colocar você numa determinada posição e dizer que você está a uma certa distância desse eixo que eu vou chamar de Y, você vai estar a uma certa distância que eu vou chamar do eixo X e vai estar a uma certa altura em relação ao eixo Z e eu posso definir sua situação aqui. E veja, isso aqui é como um físico descreve você numa sala como essa. Então você percebe que é uma série de simplificações que um arquiteto não daria essa simplificação. Então a ciência, ela é interessante, ela contribui muito, ela é extremamente poderosa, mas ela apresenta determinadas limitações e simplificações. É o tal do símbolo, que serve para algumas coisas, mas não serve para outras. Então Kardec percebeu que tentar responder a questão sobre a existência dos espíritos pelo método da ciência, ou pelos métodos científicos, não era suficiente. Ele então vai se apoiar na filosofia, mas também a filosofia, como uma construção humana na busca de conhecimento, ela também não tem todos os detalhes, ela aprofunda algumas questões da ciência, mas ela tem limitações que a ciência dá e que ela não tem. Então ela precisa. Então a filosofia tem muito das cogitações, ela tem muito das análises, dos aprofundamentos, dos questionamentos, mas ela não conclui com tanta facilidade de veracidade de comprovação que a ciência pode dar pelo método experimental. Então o que acontece? Juntar a filosofia com a ciência era um papel interessante, porque um completava as deficiências do outro. Mas precisava envolver também a questão de uma outra tradição humana, que era a questão da religião. Porque a religião é a maneira com que o indivíduo descreve as suas experiências com Deus. É claro que as pessoas que são parecidas se juntam, parecidas em termos de crenças, em termos de nível intelectual, em termos de nível de amadurecimento espiritual, compartilham determinadas experiências e compartilham os determinados símbolos que melhor entendem o que acontece consigo e se juntam em torno de instituições religiosas. E, portanto, a gente define que são os católicos, que são os protestantes, que são os espíritas, enfim. Então, o que acontece é que... Mas a verdade é que a religião descreve em grau significativo as experiências que eu, você e todos nós temos com Deus. Então as experiências com Deus são descritas. Então quando eu sou católico, eu vou para a igreja e eu converso com as pessoas e falo com o padre e vivencio algumas situações lá que dizem respeito a mim sobre as minhas experiências que eu tenho com Deus. O mesmo acontece com os protestantes, o mesmo acontece com os espíritas. E aí o que acontece? A questão da existência dos espíritos, nós não temos essas experiências com a existência dos espíritos, só que cheio de determinadas má compreensões que faz com que a gente crie mitos simbólicos que deterioram o conceito efetivo da coisa. A gente pendura o maravilhoso, a gente pendura em torno dele o sobrenatural. E aí o método que Kardec defende
é juntar, é estudar as experiências religiosas dos indivíduos. Então, os indivíduos trazem as suas experiências religiosas, trazem as suas experiências com Deus, e essas experiências religiosas são analisadas na perspectiva científica, interrogadas pela questão filosófica. Né? Então, ciência, né? A perspectiva da ciência, junto com os métodos filosóficos, contribui para um aprofundamento da compreensão da essência da minha experiência com Deus. E é essa minha análise fria, lógica, tentando entender exatamente a minha experiência religiosa com a existência da vida após a morte, é que separa o joio do trigo, que de fato existe, o que de fato é uma má interpretação que gera uma visão sobrenatural e maravilhosa. Tá claro isso? Então, para a gente continuar evoluindo, em que consiste esse método, portanto? Consiste no seguinte: Kardec não chegou aos espíritos e fez uma pergunta. Olha, fez uma pergunta. Então a gente vê o livro dos espíritos e vê que o livro dos espíritos são perguntas e respostas. Às vezes ele faz uma réplica e os espíritos apresentam então uma tréplica. Então, na verdade, há a ideia, né? A gente faz uma ideia de que Kardec botou um médium na frente dele, ele fez a pergunta, o espírito respondeu e ele anotou a pergunta, anotou a resposta, anotou a réplica, anotou a tréplica e publicou o livro. Não foi assim, né? Então, o que acontece? As mensagens chegavam, os trabalhos aconteciam, os espíritos tratavam de tudo quanto é assunto, e Kardec depois ele vai separar esses assuntos e ele vai entender o que esse tema tem a ver com esse tema tem a ver com aquele, todos eles repensando a nossa relação com o Criador, né? A religião vem do latim religar, criatura ao Criador, né? Vem dessa ligação entre criatura e Criador, e nessa perspectiva, utilizando os elementos lógicos, racionais da ciência e da filosofia para tirar os enfeites ou os atrapalhamentos, digamos assim, do sobrenatural e do maravilhoso que a falta de raciocínio lógico, de compreensão, de entendimento da coisa numa determinada época se estruturou e foi passando de tempos em tempos, de pai para filho, de tradição para tradição. Tá certo? Então Kardec vai utilizar essa metodologia lógica, racional, para ficar com o ponto fundamental. Nesse momento, Kardec queria então uma explicação ampla e restrita de todos os fenômenos espirituais. Por quê? Porque os fenômenos espirituais atestavam a existência do espírito e davam características de quem é esse espírito que realiza tudo aquilo. Olha, os fenômenos espirituais, na verdade, são o alvo do estudo kardeciano. E por quê? Porque o fenômeno espiritual é, na sua essência, os efeitos de uma causa que se chama espíritos. Então, quem é que causa os fenômenos espirituais? Né? Qual é a causa dos fenômenos espirituais? Qual é a causa dos efeitos que são os fenômenos espirituais? Os espíritos. E analisando os fenômenos, eu posso detalhar a existência, eu posso atestar a existência dos espíritos e eu posso dar característica a ele. Olha, se eu chego num determinado lugar que eu não conheço nada, e eu olho para a cabeça das pessoas, para o corte de cabelo das pessoas, e vejo que o corte de cabelo é muito bom de todo mundo que está lá, eu posso deduzir que lá tem bons barbeiros, que lá tem boas cabeleireiras, né? Porque eu estou observando as características dali. Se eu olho um relógio, pela qualidade do relógio, eu posso atestar as características do relojoeiro que deu origem a esse relógio. Então, por um princípio filosófico de que toda causa tem um efeito, o efeito é o fenômeno espiritual e a causa
causa são os espíritos. Nessa perspectiva, eu vou entender os fenômenos espirituais vou definir os fenômenos espirituais como efeito, e a partir daí eu entendo as causas desse fenômeno espiritual, caracterizando o autor pela sua obra. Então eu defino quem são os espíritos pelas características da sua obra, pelo papel que ele realizou, que foi o fenômeno espiritual. Está claro isso? Então é nessa perspectiva. Então o fenômeno espiritual vai ser a coleta de dados que Kardec vai se deter, e ele vai observar a resposta que os espíritos dão. Então Kardec vai comparar. Então, para os dados, que são os fenômenos espirituais, Kardec vai observar o que diz a ciência sobre as coisas, o que diz a filosofia sobre as coisas, o que diz a religião sobre as coisas. Então, o que as religiões dizem, o que a ciência diz, o que a filosofia diz, são teses, são explicações, são teorias sobre os fenômenos espirituais. Mas acontece que as religiões não conseguem explicar tudo. Então tem coisas que as religiões dizem assim, olha, isso é inexplicável, isso é coisa da fé, aquela coisa a ciência diz, olha, isso não dá para medir, isso eu não sei, isso eu não tenho certeza. A filosofia também não tem elementos, pode discutir, mas não tem elementos para provar, não tem a fé para sustentar. Então, ou seja, existem determinadas antíteses ou antiteses. E o que são a antitese, a antítese? É a negação da tese. As teses religiosas, científicas e filosóficas que tentam explicar os fenômenos espirituais, às vezes acertam, então são teses, mas têm erros. Elas não explicam todos os fenômenos. Então você pega a questão da medicina, por exemplo. A medicina diz, por exemplo, que pessoas que fumam têm chance de ter problema cardiológico. Então, fumou, pode ter problema cardiológico. Pessoa traz uma tendência familiar para ter problema cardiológico. Pessoa não faz exercício, tem problema cardiológico. Pessoa come mal, obesidade, dá problema cardiológico. A pessoa é estressada, problema cardiológico. Então a pessoa que tem todos esses 5 elementos, a tese médica diz, vai infartar. Mas existem casos em que a pessoa não infarta e vive a vida. E existem pessoas que não têm esses 5 elementos e que infartam muito cedo. E aí são as antíteses, ou seja, falta alguma coisa na tese que não explica tudo, que não explica. E esses pontos fora são chamados de pontos fora da curva, ou são chamados pontos de antítese, ou de antitese, são contra a tese. Mostrando que nem sempre as teses, os modelos explicativos, explicam tudo. Então, o que acontece? As teses religiosas explicam uma série de características dos fenômenos espirituais, mas não explicam tudo. Existe uma série de teses da ciência sobre essas questões espirituais que não explicam tudo. E existe uma série de aspectos filosóficos que não explicam tudo. Então, todas elas têm antítese. Então, o que Kardec... E aí, o que acontece? Entre as teses e as antiteses, a gente fica com a síntese. E a síntese é o que de fato a gente pode crer. Porque isso a gente tem certeza. Pegando o que a gente diz saber e tira o que a gente não sabe, porque dá errado, então é o que a gente sabe. Esse é um princípio lógico. Então o que Kardec faz? Kardec pega os fenômenos espirituais, analisa sobre as teses religiosas, analisa sobre a ciência, analisa sobre a filosofia e analisa as antiteses e cria a síntese religiosa, científica e filosófica. Depois ela pega a tese espírita, que é a explicação dos espíritos, mais as críticas religiosas, científicas e filosóficas, que vão se considerar uma antítese, e analisa a síntese. Aquela que apresentar a melhor explicação. E o que é a melhor explicação? Quando a tese do espírito que lhe deu comunicação, que a mensagem trouxe, explica os fenômenos, explicam as teses religiosas, científicas e filosóficas,
e explica também as antiteses dessas coisas, que elas não são capazes de explicar, então essa explicação dos espíritos são verdadeiras. E é isso que vai para o livro dos espíritos. Aquelas explicações de espíritos que vieram, que trouxeram textos, que trouxeram explicações, e que quando chega nessa discussão aqui, elas não são melhores do que as explicações religiosas, científicas e filosóficas, elas são rejeitadas, elas são jogadas fora. Daí a frase kardeciana de dizer: é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Então Kardec é extremamente rigoroso nessa análise de tese e de antitese. Então Kardec, ele estava atrás de construir um modelo explicativo amplo sobre a existência dos espíritos, e não uma explicação pequena, que explicava uma coisa, mas deixava de explicar outra. Isso, na verdade, são sistemas explicativos. Então, o que é um sistema explicativo? Não é uma tese explicativa, não é uma explicação, não é uma teoria científica, não é um paradigma científico. Ela é um sistema. Então, por exemplo, dentro de um carro, você tem um sistema de freios, que explica como é que o carro para, mas não explica como é que o carro anda. Você pode ter um sistema motor de um carro. O sistema motor de um carro explica como o carro anda, mas não explica como o carro para. Então, ou seja, você precisa de uma teoria mais ampla sobre o carro para explicar tudo, e não pedaços do seu funcionamento. Então, os sistemas são teorias, ou são falas, são conhecimentos que explicam pedaços das coisas, mas não explicam o todo. Explicam umas coisas, mas não dão uma perspectiva do geral. O que Kardec queria, portanto, não era uma explicação de sistemas, era uma explicação de todo. Então, Kardec vai destruindo os sistemas. Então, por exemplo, os fenômenos espirituais são causados porque o indivíduo que é médium, que diz receber espíritos, ele é louco. Então é o sistema da loucura. Mas existiam pessoas de uma grande inteligência, de uma grande... Você pega Camille Flammarion, que foi um grande físico, um grande astrônomo, e que era médico. Foi até o médico que fotografou a Gênese de Kardec. Né? Então você pega... Então nada tinha de louco. Então você podia até, inclusive, explicar pessoas que enlouquecem e parecem produzir fenômenos espirituais. Mas, então, nesse caso, o sistema da loucura explica. Mas, não, fenômeno espiritual não existe. O que existe é um indivíduo que enlouquece e dá a impressão de que existe fenômeno espiritual. Não, porque o Camille Flammarion era médium, mas era um cara genial, era um cientista brilhante, de louco ele não tinha absolutamente nada, e, portanto, o sistema a loucura é um sistema explicativo, porque pode explicar alguns casos, mas não explica um monte de outros casos. Tem uma porção de antiteses, tem uma porção de antíteses, tá certo? O sistema da alucinação, a pessoa acha que viu os espíritos, mas não viu os espíritos. Ele acha que aconteceu um fenômeno espiritual, mas não viu. Olha, existem uma série de circunstâncias, uma série de fenômenos que foram atestados por uma quantidade muito grande de pessoas. Não foi atestado por um ou por outro, uma grande quantidade de pessoas. Então, nessa perspectiva, não é alucinação. E não é só o fenômeno que se mostra, mas o que se mostra do fenômeno. Então há conhecimentos que são mostrados no fenômeno que ninguém sabia e que, portanto, provam a veracidade do fenômeno. Portanto, não pode ser uma alucinação. É um fato interessante. Há algumas pessoas que explicavam o sistema do músculo estalante. Então, manifestações espirituais por barulho, por som, tem pessoas que conseguem. Eu até pouco tempo conseguia, eu fazia movimentos com o tornozelo e eu conseguia fazer uns estalos. Tem pessoas que conseguem fazer com o joelho, tem pessoas que conseguem fazer com a musculatura, com as características aqui do pulso. Então percebam que as pessoas podem produzir estalos, mas essa explicação é uma explicação que explica alguns ruídos, alguns fenômenos espirituais relacionados a ruídos. Mas e uma totalidade de outras de fenômenos? Se constitui antítese, mostrando que a tese é um sistema e não, na verdade, uma teoria. E a gente vai falando, né? Que é causa física, que é reflexo do pensamento das pessoas. Enfim, a gente poderia ficar falando enumerando uma série de
modelos explicativos que as pessoas têm para os fenômenos espirituais, mas que não explicam todos. E o que Kardec fez foi criar uma teoria, foi construir uma teoria junto com pesquisar junto os fenômenos espirituais, a consulta com os espíritos, e encarar isso frente à religião, à ciência e à filosofia, para poder construir um modelo explicativo para a amplitude dos fenômenos espirituais. Então o livro dos médiuns é toda essa teoria espírita construída na relação metodológica da ligação, da aliança entre religião, ciência e filosofia, que separou o joio do trigo e definiu claramente o que é o espírito para os espíritos, para todos nós, separando o maravilhoso, separando o sobrenatural, separando as causas bestas, né? As causas sem muito sentido, as causas ligadas ainda a crenças simbólicas mal estabelecidas, e bem mais claras do ponto de vista, bem mais esclarecidas do ponto de vista da lógica, do raciocínio. Percebe? Então, é a partir daí que Kardec explica então, e justifica a existência dos espíritos, mostrando então que o que existe de fato é o espírito, o que existe de fato após a morte é a manutenção da existência do espírito. E o que é o espírito? É o ser que pensa, é o ser que ama, é o ser que sente, é o ser que lembra-se, é o ser que vivia aqui e continua vivendo lá, porque o corpo baixa a sepultura, mas essa essência permanece viva. E se a gente desejava aqui, a gente continuava desejando lá. Se a gente era bom aqui, a gente continua bom lá. Se a gente era mal aqui, a gente continua mal lá. E essas questões se reproduzem. Essas questões, esses efeitos da nossa maldade, da nossa bondade, esses efeitos dos nossos sentimentos aqui e lá, eles se mantêm como consequência natural para o meu estado de felicidade ou de infelicidade. Então, o que existe somos nós. Nós não nos transformamos depois que desencarnamos. Nós não ficamos superpoderosos depois que desencarnamos. Se depois da meia-noite nós não ficamos superpoderosos, aqui não é porque a gente desencarna que a gente também fica superpoderoso após a meia-noite. Né? O corpo físico é o que vai para a sepultura. O que de fato existe após a morte é a essência espiritual. E se o espírito então não depende mais da matéria, e portanto a matéria não é mais um limite para ele não podemos acreditar que ele está lá preso nos cemitérios. E portanto os cemitérios não têm esse poder que muitas das vezes a gente atribui, dizendo que ele tem um poder mágico, que ele pode, né, que a gente pode encontrar os espíritos lá, que a gente vai temer entrar lá à noite. E por que temeríamos entrar à noite no cemitério se não tememos entrar no cemitério de manhã? Então tudo isso é fruto do maravilhoso, do sobrenatural, da não compreensão do fenômeno espiritual em si, que Kardec separa para dizer que o espírito se mantém. E se eu amo algumas pessoas, desencarnando eu continuo amando. E se eu detesto algumas pessoas, depois que eu desencarno eu continuo detestando. E se eu amo e quero bem, e quero ver quando estou encarnado, e sinto saudade quando estou encarnado, e me importo com essa pessoa, e manifesto carinho com essas pessoas, eu continuo manifestando e me importando com essas pessoas depois do desencarne. E portanto, esses espíritos, quando desencarnam, eles têm vontade de rever. E se eles podiam falar antes, eles podem falar agora. Se eles podiam chorar antes, eles podem chorar agora. E é disso que Kardec está falando, e vai descrever isso ao longo do livro dos médiuns, evidenciando as explicações e a lógica a partir desse método de investigação. Então, o estudo de hoje foi essa apresentação lógica dos princípios doutrinários que mostram a existência do espírito e explicam os fenômenos espirituais, tentando como efeito de uma causa inteligente que são os espíritos. E a partir daí, todos os capítulos do livro dos médiuns vão ser iluminados a partir dessa perspectiva.
Eu espero que todos nós, então, em todas as segundas-feiras, possamos nos encontrar aqui para observar essas explicações metodologizadas que Kardec fez para todos os fenômenos espíritos, para que a gente entenda, então, o espírito na sua inteireza. Porque entendendo o espírito na sua inteireza, nós vamos entender a nós mesmos. E entendendo a nós mesmos, nós vamos nos conhecer. E autoconhecimento é fundamental, porque autoconhecimento significa humildade. A humildade não é se vestir de talento, se vestir de falas, negando talentos que possui, sendo que as tem. Isso é uma falsa modéstia, não é humildade. Humildade é um conhecimento profundo do que se é. Quando disseram para Jesus, bom mestre, ele aceita o título de mestre, mas ele rejeita o título de bom. Porque a bondade é uma questão relativa, porque há espíritos melhores. Então ele diz, bom, hipócrita, por que chamar ele bom? Bom, só o Pai que está no céu. Então Jesus tinha noção exata de que era um espírito em evolução, mas que não era como Deus. Claro, ele ainda tinha como um espírito consciente, sabia que estava muito mais evoluído que nós, mas ainda estava no processo de evolução, porque a evolução é infinita até Deus. Então, bom, só o Pai que está no céu. Mas ele aceita o título de mestre, ele não rejeita o título de mestre, porque o mestre não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que sabe o suficiente para ensinar aqueles que não sabem. É aquele que sabe mais do que aqueles e, portanto, ajuda aqueles. E Jesus, no seu nível de evolução, sabia mais do que a gente, poderia contribuir mais do que a gente. E ele diz, então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebe que ele diga ninguém vem, e ele não diz ninguém vai. Ele diz ninguém vem porque ele está no caminho, porque ele está no caminho, ninguém vem ao Pai. Eu estou no caminho que leva ao Pai. E a maneira de chegar ao Pai é por mim. E a compreensão de se entender a Jesus passa por entender a sua humildade. E passa por nos entender. Porque o trabalho de Jesus na terra foi fazer o trabalho de Deus no coração do homem. E é entendendo Jesus é que nós vamos permitir que Ele, através do processo da nossa busca de auto-humildade, que a gente busque o trabalho, deixe Jesus fazer o trabalho de Deus nos nossos corações. E eu espero que a partir desse trabalho grande de entender os espíritos, a partir da análise dos fenômenos espirituais, no que ensina Kardec no Livro dos Médiuns, nós podemos fazer um pouco desse caminho, na busca de nos compreender, nos entender como espíritos, nos entender como espíritos encarnados, que um dia estaremos desencarnados, mas que continuaremos existentes, porque nascemos não para viver, mas para existir na transcendência. Que isso possa nos trazer felicidade, alegria e paz, e que a paz do Mestre Jesus possa estar hoje e sempre em nossos corações. Eu gostaria então de agradecer a todos pela oportunidade, dizer a vocês que nós vamos estar aqui então todas as segundas-feiras para estudar os capítulos dos livros dos médiuns. Hoje foi só uma introdução, né, para iniciar essa compreensão, só os primeiros 4 capítulos lá das noções elementares, preliminares do Livro dos Médiuns, mas toda segunda-feira então nós temos um encontro marcado aqui para estudar juntos Allan Kardec e o Livro dos Médiuns. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental um Jesus vivo, luminoso, envolvendo mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade que nos foi concedida na noite de hoje, de refletirmos sobre questões importantes acerca da nossa essência, que é a essência espiritual. Que as vossas luzes, Mestre, que as vossas bênçãos possam se fazer presente nesses momentos difíceis que estamos passando, mas que tenhamos forças e coragem para superá-las e para conseguir a felicidade que tanto necessitamos. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa de Ordem de Medeiros, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus, boa noite a todos, se cuidem.